Shalom, irmãos. Que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra. Estou aqui com a minha princesinha aqui, todo mundo já conhece, a Helena, né? Quem acompanha o canal. A gente vai ler aqui hoje, né, um pouco da história de Davi. Ok, irmãos? É uma das histórias que a minha princesa mais gosta. Não é verdade? Então vamos lá, vamos ler um pouco aqui de Davi e Golias. Se tivesse nessa história, eu ia pegar 10 pedras para atacar de uma vez só. Tu tinha coragem, se tu tivesse lá, de ir para cima de Golias? Tinha. Tá bom. Vamos lá. Davi continuou a cuidar do rebanho de seu pai. Ele tinha muita habilidade com a funda e gostava de tocar harpa. Um dia chegou a notícia de que os filisteus estavam próximos. Um gigante chamado Golias gritava: "Onde está o grande e corajoso de Israel? Se ele me matar, seremos todos escravos de vocês." E ele ria e zombava dos israelitas. Ele falou assim: Golias, se vocês ganharem, nós seremos seus escravos. Mas se eu ganhar, vocês serão nossos escravos. Muito bem, isso mesmo. Ele estava confiante, né? Só que... Confiante? Ele estava confiante. Ele achava que ia vencer o soldado que se habilitasse a enfrentar ele. Só que tinha alguém que estava mais confiante do que ele, que era Davi. Conta aí o que aconteceu depois. O pai de Davi, ele falou assim: você tem que levar comida para os seus irmãos. E ele foi. Quando ele foi chegando, ele ouviu uma voz assim: cadê o corajoso para me enfrentar? Era Golias desafiando o povo de Deus. E Davi ficou com medo ou ele decidiu enfrentar Golias? O que ele fez? Decidiu enfrentar Golias. E o que aconteceu? Ele foi em um... Pegou uma espada, pegou uma espingarda. O que aconteceu? Espingarda? Que é isso? Fala aí. Ele não pegou nenhuma espada, nenhuma lança, nenhum escudo, nem nada disso. Olha só, mano. É verdade. Saul quis dar até uma armadura pra ele, né? Mas ele falou não. Conta aí pra nós. Era muito pesada aquela armadura. E ele foi em um riacho e o que ele falou? Ele deixou a comida com um de seus irmãos e foi lá em um riacho e pegou 5 pedrinhas. É mesmo? Foi. Ele precisou usar as 5 pedras para ganhar a luta com Golias? Não, ele pegou 5 pedrinhas, mas ele usou só uma. Depois que ele lançou a pedra, o que aconteceu? Pegou na testa do gigante Golias e ele caiu, não foi? Foi. Aí depois Davi fez o quê? A melhor parte. Ele pegou a espada de Golias e também Golias queria cortar a cabeça de todos de todos os soldados de Israel e Davi era ao contrário, porque ele que cortou a cabeça de Golias. Que legal, né? E uma coisa que é interessante, né, que a gente tem que falar, é que todo mundo estava vendo Golias como um gigante. Só que Davi... não achou ele de gigante. Exatamente. Davi olha e fala assim: quem é esse incircunciso? Quem é esse homem que não tem a marca da promessa? Então Davi, em nenhum momento, ele teve medo. Ele confiou em Deus. Ele confiou em Deus. É Yeshua. Exatamente. Ele confiou em Yeshua. Ele confiou no Eterno. Ele não teve medo. Ele não aceitou a armadura que Saul quis dar para ele, né? E tu tinha me falado de algo que aconteceu depois, acho que de umas mulheres que estavam cantando uma música. Quando ele cresceu, ele matou um monte de gente que não estava na marca do Senhor.
E as mulheres cantavam assim: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Sabe uma coisa que eu aprendo com isso aí? O quê? Eu aprendo que o cuidado que a gente tem que ter até com os elogios. Porque tu pode ver que foi depois desse momento que Saul começou a olhar para Davi com outros olhos. Parece que nasceu uma inveja no coração de Saul depois desse momento. Que ele viu as mulheres cantando. Que o diabo entrou dentro dele. Ele foi ali tentado de alguma forma, né? Tipo aquele menino de outra história que ele tava com o diabo dentro dele. Depois a gente fala dessa história aí, tá ok? Mas a verdade é o seguinte, depois que Saul começou a ouvir aquelas mulheres cantando, ele decidiu, né, criou uma inveja no coração dele e ele quis ali matar Davi. Então a gente tem que tomar cuidado, né? A maneira até que a gente elogia, o local que a gente elogia, né, para que não haja contenda, né? Enfim, mas Saul, na verdade, tentou, mas nunca conseguiu, né, matar Davi. Ele também foi numa caverna para descansar um pouco, que Davi e 2 soldados estavam lá também, lá no fundo da caverna. Davi teve uma oportunidade de matar Saul, mas o que Davi fez? Ele só cortou um manto. Davi cortou o manto de Saul. Isso mesmo. Tu vê, mesmo Saul não estando fazendo as coisas certas diante de Deus, Davi, ele deixou claro, eu não vou tocar no ungido do Eterno. Entendeu? E depois ele deixou claro ali que se quisesse ele teria matado Saul, mas ele não fez isso, ok? Princesa, vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui, né? Falamos um pouco de Davi, de Golias, de Saul, né? Na próxima leitura da palavra aí a gente pode falar mais um pouco de Davi, pode falar de Salomão, que eu sei que tu conhece um pouco da história de Salomão. Conheço muito. Conhece muito, né? Enfim, vamos se despedir aí do pessoal. Pessoal, obrigado, que o Eterno abençoe. Tem um segredo pro meu pai, tá? Que mas eu não vou contar nunca. Não vai contar segredo nenhum. Shalom, shalom. A paz do Senhor a todos. Se despede aí dos irmãos.